Eu entro no salão de baile do Resort Evergreen, e, na mesma hora, penso que não devia ter vindo. Tem lustres brilhando no teto, jogando luz por todo lado, o chão é de mármore e tudo ali parece super rico e chique. Michael encosta a mão nas minhas costas, me dando apoio com um toque leve. Respira, ele fala baixinho, me olhando daquele jeito atento de médico. Conquistamos nosso lugar aqui. Léo, meu filho, começa a puxar a gravata borboleta. Seus pacientes de 6 anos já estão bem estilosos, digo. Mãe, isso aqui tá me sufocando, ele reclama. Eu me abaixo e arrumo a gravata dele, sorrindo. Só por um tempinho, tá? Vamos lembrar do nosso bom comportamento. Depois da recepção, a multidão se abre um pouco, e meu coração quase para. Vejo um rosto conhecido. A inclinação da cabeça, o jeito que ela se curva para frente quando ri. Mesmo depois de 11 anos, meu corpo reconhece na hora. A noiva levanta a taça de champanhe para fazer um brinde, de repente, nossos olhos se encontram. Grace. Minha irmã. A taça treme na minha mão, só um pouco o único sinal de tudo que estou sentindo por dentro. Eu não reconheci o nome Danielle Brooks no convite. Nem pensei. Achei que Grace ainda usava nosso sobrenome, Collins. Ela solta um suspiro que corta o barulho da festa como uma faca. As pessoas começam a virar a cabeça. A música continua tocando, mas ao nosso redor, tudo fica em silêncio. Vejo o rosto da mãe dela mudar de cor primeiro pálido, depois vermelho. Nosso pai dá um passo para frente, como se quisesse proteger a Grace. Com os ombros largos, ele fica entre nós como sempre fez na vida toda. O que você está fazendo aqui? Minha mãe pergunta com raiva, alto o suficiente para que os convidados mais próximos escutem e olhem. A vergonha sobe na minha garganta, do jeito que fazia antes. Por um instante, me sinto com 21 anos de novo. Parada na chuva, com uma mala na mão. Sem ter para onde ir sozinha. Michael dá um passo à frente. A voz dele é firme, mas calma. Minha esposa é uma convidada. Ela é a CEO da Medova. Fomos convidados pessoalmente pelo noivo. O nome Medova começa a circular entre o grupo de médicos por perto. Ouço sussurros, vejo nos olhos deles que reconheceram. CEO, pergunta uma mulher de vestido bordô, virando-se para a amiga. Essa é a Amber Collins. A chuva molha minha jaqueta fina, enquanto as palavras do meu pai ecoam na minha cabeça. Se você é ingrata demais para ajudar na clínica, então nem volte mais aqui. A porta batendo atrás de mim parecia o som de um juiz dando a sentença. Mas agora, estou aqui. De salto, usando Valentino. A chuva já nem parece real. A garota assustada ficou no passado. No lugar dela, está uma mulher que construiu tudo do zero. Que se recusou a assumir. Dr. Danielle Brooks se aproxima, com a testa franzida, confuso. Ele olha de Grace para mim, tentando entender. Você conhece a CEO da Medova? Ele pergunta, primeiro para os meus pais, depois se vira para mim, cada vez mais curioso. Estamos tentando fechar parceria com eles há meses. O sistema de monitoramento de pacientes dele está mudando tudo no pós-operatório. Grace tenta sorrir, mas é forçado. Minha mãe e meu pai trocam um olhar, dá para ver o pânico. Os convidados começam a cochichar mais alto. Dá para sentir a tensão no ar. Eu podia fazer uma cena. Podia contar sobre os 11 anos de mentiras. Podia dizer ao Daniel como meus pais contaram para todo mundo que eu tinha largado a faculdade. Como me pintaram como irresponsável, enquanto pegavam meu dinheiro da faculdade e usavam para pagar as coisas da Grace. Agora o poder está comigo. Mas, em vez disso, só digo: Oi, Grace. Parabéns. O impacto da simplicidade é como um trovão. Grace dá um passo para trás, como se eu tivesse gritado. Michael coloca a mão de novo nas minhas costas. É como se ele perguntasse, sem falar, vamos ficar ou ir embora? Léo olha para mim, sem entender o que está acontecendo. Mamãe, é aquela moça de vestido branco? Ele aponta para Grace. O olhar de Daniel, o marido dela, fica mais atento. Ele fica olhando de Grace para mim tentando entender o que está vendo.
A mulher com quem ele acabou de casar, e a estranha que claramente não é tão estranha assim. Grace? Ele chama, com um tom de dúvida na voz. Você me disse que sua irmã era? A frase fica no ar, inacabada. Os olhos de Grace vão de Daniel para os nossos pais, perdidos. Pela primeira vez na vida, eu vejo ela sem saber o que dizer. Sabe quando você entra num lugar e se arrepende na hora? A escolha sensata seria pegar minha família e ir embora, quieta. Deixar a Grace curtir o dia perfeito dela. Não cutucar o passado. Mas às vezes, o que parece arrependimento é só medo disfarçado. E eu parei de ter medo faz tempo. Essa é a minha esposa, Grace, ela diz, e Daniel sorri, abraçando a cintura dela. Formada em Stanford, cabeça brilhante por trás da clínica da família lá em Vermont. Eu fico ali, a poucos metros. Minha taça de champanhe ainda cheia. Só observando. Vejo minha irmã falando animada com um grupo de médicos. Os brincos de pérola dela brilham quando ela inclina a cabeça, um gesto que conheço desde que a gente era criança. Sempre que ela vai contar uma meia-verdade, ela faz isso. A Clínica Collins atende nossa comunidade há 30 anos, ela diz, com aquele tom certinho, entre o orgulho e a humildade. A gente foca em medicina da família, com um pouco de cuidado geriátrico também. Michael toca meu cotovelo, me chamando de volta para a realidade. Do nosso lado, uma mulher de cabelo grisalho e roupa elegante olha para o meu crachá da Medova, claramente reconhecendo o nome. Os olhos dela se arregalam. Você é a Amber Collins? Eu vi sua apresentação na cúpula médica no mês passado. Foi incrível. O sistema de monitoramento de pacientes que você criou está mudando os protocolos de recuperação em 3 estados. 4, na verdade, respondo, sorrindo. A gente acabou de concluir a implementação com a rede de hospitais da Northwestern. Do outro lado do salão, vejo Grace se enrolando para responder uma pergunta sobre tendências em terapia plaquetária. O médico que perguntou olha discretamente pro colega ao lado. Eu achei que Stanford tinha deixado de usar essa abordagem faz uns 3 anos, ele diz, franzindo a testa. Grace solta uma risadinha meio alta demais. Ah, você sabe como são esses debates acadêmicos. Tem professores que gostam de manter metodologias mais antigas por mais tempo. A expressão do Daniel muda, quase sem querer. Ele aperta os olhos, e o braço dele escorrega um pouco da cintura dela. Ele tá percebendo que tem alguma coisa errada. Amber. A voz atrás de mim é do meu pai. 11 anos mais velho, mas com o mesmo tom autoritário de sempre, o mesmo tom que me fazia correr para atender o telefone da clínica depois da escola, enquanto Grace tocava piano. Você precisa ir embora, ele diz, se colocando entre mim e o resto da sala. Você tá estragando o dia da Grace. Michael fica tenso ao meu lado, mas eu coloco a mão com firmeza no braço dele. Fui convidada pelo Daniel, digo, com a voz baixa, mas firme. Talvez você devesse explicar por que isso te incomoda tanto. O rosto do meu pai se contorce. O terno caro que ele usa não consegue esconder quem ele é de verdade, um médico de cidade pequena, acostumado a mandar onde sempre mandou. Não finge que não sabe, ele solta. Você apareceu aqui, se exibindo com essa sua empresa, seja lá o que for isso aí que você diz que comanda. Medova não é lá grandes coisas. Dennis. Michael dá um passo à frente. Em cada movimento, dá para ver o cirurgião formado em Harvard. A conferência de tecnologia médica em Boston no mês passado teve sua filha como palestrante principal, ele diz. Os sistemas de monitoramento dela já estão em 27 hospitais pelo país. Um dos convidados perto da gente se vira ao ouvir isso, reconhecendo o nome da empresa. Do outro lado do salão, vejo minha mãe colada em Grace, tentando desesperadamente afastar os colegas de Daniel da minha direção. As mãos dela se movem nervosas, como passarinhos assustados. Mas é tarde demais. As conexões já começaram a se formar por toda parte. Médicos reconhecendo meu nome. Juntando os pontos. Léo puxa minha mão. Mãe, posso comer bolo agora? Você prometeu. Daqui a pouquinho, filho. Ele olha por cima do meu ombro, os olhos fixos em Grace. Aquela moça é sua irmã? Ela estuda em Stanford, igual você estudou na casa do Dennis?
O rosto da minha mãe perde a cor. Antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Léo continua, inocente. Você me mostrou aquelas fotos antigas da sua faculdade. Achei os prédios vermelhos bonitos. Grace se aproxima, com Daniel do lado. O rosto dela congela com as palavras de Léo. Stanford? Pergunta Daniel, olhando de mim para ela. Você também estudou lá, Amber? Formada em 2014, respondo, sem rodeios. Um médico próximo, claramente um cardiologista, pelo jeito de falar, se volta para Daniel. Você não sabia que a irmã da sua esposa era Amber Collins? O trabalho dela com algoritmos preditivos para complicações pós-cirúrgicas é revolucionário. A Northwestern Medical reduziu as taxas de readmissão em 22% usando os sistemas dela, ele completa. Dá para ver o peso de 11 anos de mentiras caindo nos ombros de Grace. Ela tenta pegar o braço de Daniel, mas ele já se afastou um pouco. A atenção dele agora está toda voltada para a conversa ao meu redor. A chuva começa a bater na janela de novo. A janela do meu quarto do dormitório estava aberta, e eu olhava para o extrato bancário. Os números não batiam. O dinheiro que eu tinha guardado para a faculdade sumiu. Tinha sido transferido para uma conta que eu nem reconhecia. No mesmo dia, chegou um pacote da Grace. Fotos das férias de primavera dela em Cancún, a tal viagem que eu nunca entendi como nossa família tinha conseguido pagar. Eu afasto essa lembrança. Me concentro no agora. Daniel puxou Grace pro lado, os dois discutindo baixinho do outro lado do salão. Dá pra ver pela expressão dele, primeiro confuso, depois chocado. E então, algo mais duro no olhar, quando ela segura a manga da camisa dele. Você me disse que se formou em Stanford, ele diz, já alto bastante para outras pessoas ouvirem. Eu estudei lá. Nunca ouvi seu nome ser mencionado por nenhum professor. Grace tenta responder rápido, desesperada. Foi um programa especial, a maior parte foi à distância. Stanford Medicina não tem diploma à distância, ele responde, frio. Nunca teve. A cor some do rosto de Grace. Ela percebe, na hora, que o castelo de cartas dela tá desmoronando. Os olhos dela correm pela sala até encontrarem os meus. Ela me olha com desespero. Daniel se afasta, ajeita a gravata e começa a andar. Cada passo dele é firme, decidido. Ele cruza o salão, se afastando de Grace e vem direto até mim. Atrás dele, os olhos dela continuam grudados, como se fosse alguém se afogando vendo a última chance de salvação indo embora. Daniel coloca a mão gentilmente no meu cotovelo e me guia para longe da multidão. Os dedos dele tremem um pouco contra a minha pele, o único sinal de que o médico calmo e controlado está abalado. Vamos achar um lugar mais tranquilo para conversar, ele diz. A voz firme, mas os olhos dele ainda voltam lá pro canto onde Grace e meus pais estão, falando baixo, as cabeças juntas num papo tenso. A gente para num cantinho mais reservado do salão. Tem duas poltronas confortáveis e uma mesinha pequena entre elas. A luz suave do canto joga sombras no rosto dele, deixando bem marcadas as linhas de confusão. Ele começa. Desculpa pelo constrangimento. Ajeita a gravata borboleta, meio perdido, como se não soubesse nem por onde começar com tantas perguntas entre a gente. Você não sabia que a Grace tinha uma irmã? Eu pergunto por ele, tentando manter minha voz calma. Os olhos de Daniel se arregalam. Ela mencionou uma irmã uma vez, mas disse que você tinha largado a faculdade depois de um semestre, que não aguentou a pressão, e sumiu. Aquilo dói, claro. Mas eu não deixo transparecer. Depois de anos em reuniões difíceis, aprendi a manter a cara firme mesmo quando por dentro tá tudo machucado. Eu me formei com honras. Falo com simplicidade. Trabalhando em 3 empregos. 3 empregos. Ele repete, franzindo a testa. De manhã, numa cafeteria. À noite, na recepção do hospital. Fins de semana num call center. As lembranças vêm como uma onda. Aquele cansaço que me fazia quase dormir em cima dos livros. Mas eu segui. Sem apoio de ninguém da família. Cada frase que eu digo parece pesar no ar. A expressão de Daniel muda, ele para de se sentir perdido e começa a juntar as peças. O médico lógico e atento reaparece, tentando entender tudo de novo, do zero.
Stanford, ele pergunta, citando a própria universidade. Balanço a cabeça. Comecei numa faculdade comunitária. Depois fui para a universidade estadual. Não dava para pagar Stanford. Depois que descobri que o dinheiro da minha faculdade tinha sido. Eu paro um segundo, escolhendo bem as palavras. Realocado para a educação da Grace. Ele completa, a ficha caindo. O salão de baile desaparece por um momento. Só as lembranças vêm. Dormir 6 meses no sofá da Sarah. Tomar banho no YWCA depois que o namorado da Jaime me expulsou. Viver de miojo por semanas para conseguir comprar um livro. A humilhação de ter que pedir prorrogação de prazos para os professores, porque eu não conseguia ficar acordada depois de fazer 3 turnos seguidos. Eu trabalhava na recepção de um hospital. Foi lá que conheci o Michael. Ele era residente na época. Lembro direitinho da noite em que nos falamos pela primeira vez. Eu estava comendo qualquer coisa no meu intervalo, com os olhos quase fechando de tanto cansaço, estudando uns livros de administração em saúde. Tinha rabiscado uns diagramas nas margens. Michael parou na minha mesa, curioso. Você entende a teoria de fluxo de pacientes de Kellerman? É falha, respondi, sem nem olhar para ele. O problema não tá na papelada de admissão. É a falta de integração entre os departamentos. Ele puxou uma cadeira e ficou conversando comigo até meu intervalo acabar. No dia seguinte, ele trouxe café, e mais perguntas. Queria saber como melhorar o monitoramento de pacientes. Poucos meses depois, a gente já estava criando o protótipo do que virou o produto principal da Medova. Daniel se inclina um pouco para frente. Medova. A Grace comentou que você trabalhava num escritório lá. Eu não consigo segurar um sorrisinho. Começamos no nosso apartamento. Isso foi há 7 anos. No último trimestre, a receita ficou em quase 400 milhões. Do outro lado do salão, vejo meus pais colados na Grace como 2 guardas. Dennis anda em círculos, o rosto vermelho de raiva. Margarete segura o braço de Grace com tanta força que os dedos dela estão brancos. Eles ficam jogando olhares pra cá, sussurrando, claramente nervosos. Eles vão tentar nos separar logo, digo baixinho. Daniel segue meu olhar. Eles parecem preocupados. Michael chega perto da gente, com o celular discretamente na mão. Eu reconheço que ele tá fazendo gravando, caso seja necessário. Uma estratégia que aprendemos depois de tantos anos lidando com reuniões complicadas e situações tensas no mundo dos negócios. Tudo certo por aqui? Ele pergunta, com voz tranquila. Ele pergunta, com aquele olhar típico de médico, como se estivesse avaliando se eu tô bem. Só colocando a conversa em dia eu respondo, sentindo uma onda de gratidão no peito. O homem ao meu lado firme, confiante, brilhando é prova viva de que eu não sou aquela história conveniente que minha família inventou sobre mim. Margarete vem na nossa direção com pressa. A voz dela, aguda, se dirige direto ao Daniel. Tem uma pessoa do Boston General louca pra te conhecer. Os olhos dela passam por mim como se eu nem estivesse ali. Nada novo. Mas Daniel não se move. Em 1 minuto, Margarete. A Amber e eu estamos conversando sobre algo importante. O sorriso da minha mãe endurece, fica forçado. Sempre tentando parecer superior. Ela se vira para os convidados ali perto e solta. A Amber sempre teve inveja das conquistas da irmã. A frase fica no ar, pesada, como fumaça que sufoca. Algumas pessoas ao redor se mexem, desconfortáveis, olhando de um para outro. Eu continuo sentada, com o rosto calmo, sem mostrar nada. A mão de Michael pousa no meu ombro como uma âncora silenciosa. 20 minutos depois, entro no banheiro. Não fico surpresa ao ver a Grace lá, passando mais rímel com a mão trêmula. Nossos olhos se encontram pelo espelho. Por que você tá fazendo isso comigo? Ela pergunta, a voz falhando no final. Lavo minhas mãos devagar, com calma. Fazendo o que exatamente? Arruinando seu casamento? Fazendo Daniel repensar tudo? As lágrimas dela escorrem, borrando a maquiagem que ela arrumou com tanto cuidado. Eu não tô fazendo nada, respondo com suavidade. Eu só tô existindo. Grace bate o aplicador de rímel no balcão de mármore.
Você devia ter ficado longe. Pela primeira vez, vejo o medo por trás da raiva dela. O medo de tudo o que ela construiu desmoronar. Eles contaram para todo mundo que você tinha desistido, ela continua, as palavras saindo como se fossem um desabafo. Disseram que você não aguentou a pressão. E mesmo assim, olha eu aqui, interrompo. Enfrentando tudo. Quando saio do banheiro, tô com a cabeça erguida e a calma no lugar. Volto pro salão como se nada tivesse acontecido. Eu fico ao lado do Michael, sentindo o calor da mão dele na minha. Grace aparece alguns minutos depois, maquiagem refeita, mas tem algo nos olhos dela, algo que quebrou por dentro. Eu percebo logo de cara a mudança no clima da sala. Os convidados do casamento começam a se aproximar devagar, curiosos de verdade. Um neurocirurgião começa a conversar com Michael sobre inovações no monitoramento de pacientes. Uma administradora de hospital me entrega o cartão dela. O seu sistema de monitoramento pós-operatório reduziu nossas complicações em 30%, ela diz. Adoraríamos conversar sobre expandir o uso dele. Daniel fica ao meu lado, super atento à conversa, fazendo perguntas inteligentes sobre a tecnologia da Medova. Enquanto isso, Grace fica parada mais ao fundo, sem saber o que fazer. O pai dela se aproxima, com os ombros retos como se fosse para uma briga. Daniel, ele diz alto. Esse é o casamento da Grace. Vamos focar nas conquistas dela. O silêncio que vem depois disso preenche a sala como se fosse água, afogando tudo. Todo mundo olha do Daniel pro Dennis, depois pra Grace, que sorri daquele jeito forçado. Ninguém fala. Nem precisa. Às vezes o silêncio diz tudo o que precisa ser dito. Eu entrego minha taça de champanhe, ainda pela metade, para um garçom que passa. Olho meu relógio. A gente já ficou tempo demais. Do outro lado da sala, vejo Michael se livrando de uma conversa com um cirurgião ortopédico animado. Ele me olha e faz um aceno discreto, o nosso sinal de que estamos prontos. Vamos embora agora? Léo pergunta, puxando minha mão, com os olhos brilhando de expectativa. Hora da piscina? Sim, campeão. Só mais uma coisa. Tiro da minha bolsa um envelope pequeno, cor creme. Dentro, um certificado de ações da Medova. Não é uma fortuna, mas é o bastante para deixar uma mensagem bem clara. Essa sou eu agora. Não aquela garota desesperada que eles tentaram apagar. Michael se junta a nós, e coloca a mão com carinho na minha cintura. Quase pronta para ir, dou uma olhada pela sala, procurando Daniel. Coitado, ele merece pelo menos um pouco de consideração no dia do casamento, mesmo que os sogros dele não mereçam nada. A gente encontra ele perto do bar, olhando para Grace com uma expressão que eu conheço bem, os primeiros sinais de dúvida aparecendo no lugar onde só devia ter certeza. Minha irmã se movimenta pela sala com aquele charme calculado, mas agora eu percebo como ela fica tensa toda vez que alguém fala sobre medicina. Ela muda de assunto rápido demais. Estamos indo embora, digo para Daniel, entregando o envelope. Parabéns de novo. Ele pega com um sorriso sincero. Obrigado por vir, ainda mais considerando. Os olhos dele vão direto para os meus pais, que estão por perto, parecendo urubus em volta de uma presa machucada. Obrigada pelo convite, digo de verdade. Encerrar esse capítulo significa mais do que eu achava. Daniel chega um pouco mais perto e fala mais baixo. Gostaria de visitar a Medova algum dia, profissionalmente. Nossos olhos se encontram, e a gente se entende sem precisar falar muito. Talvez ele ainda não saiba de tudo, mas já entendeu o suficiente. Entrego o meu cartão. Grace observa de longe, o sorriso dela começando a rachar, como porcelana velha. Minha mãe se aproxima, toda montada na pose social. Amber sempre foi tão esforçada, ela comenta com um convidado ali perto, com aquele tom leve e falso. Claro que ela teve certas vantagens que não conseguimos dar para Grace. A mentira tão descarada teria me machucado antes. Agora, parece até piada. Que vantagens seriam essas, Dona Collins? Michael pergunta, com a maior calma do mundo. 3 empregos enquanto estudava à noite? Dormia em sofá de amigos depois que vocês pegaram o dinheiro da faculdade dela? O rosto da minha mãe endurece, mas um grupo de colegas do Daniel se aproxima, e dá para ouvir tudo. Ela hesita,
tentando repensar o que vai dizer. Léo olha para mim, com o rosto confuso. Mãe, essas pessoas não são sua família? A pergunta do Léo faz todo mundo perto ficar em silêncio. Simples, direta, e sem querer, destruidora. Eu me abaixo até a altura dele. Eles são parentes, meu amor. Família, é diferente. Meu pai aproveita para se aproximar, estufando o peito igual fazia quando eu era criança e ele ainda conseguia me intimidar. Você não pode simplesmente voltar para as nossas vidas. E eu nem quero voltar para nada, corto ele, minha voz calma mas firme. Não tô aqui para expor ninguém ou pedir reconciliação. Eu fiz minha própria vida. A vida que você me forçou a construir no dia em que me mandou embora. Na minha mente, vejo aquela cena de novo. A chuva molhando minha jaqueta, a mala pesada na mão, aquele medo misturado com liberdade. Não ter mais nada a perder. Léo mexe na gravatinha de novo. Michael coloca a mão no ombro dele, com aquele olhar atento do mesmo jeito que ele me olhava lá atrás, quando eu achei que ia afundar. Obrigada, digo pros meus pais. Eles piscam, sem entender. Obrigada por não me darem uma chance. Porque foi assim que eu construí a minha. O rosto da minha mãe se contrai, tentando decidir entre ficar brava ou manter as aparências. Pela primeira vez, ela não tem resposta. Eu pego a mão do Léo. Michael vem com a gente. A gente sai da festa com calma, com dignidade, com tudo inteiro. Sem drama, sem choro. Só a força de ir embora de cabeça erguida. Dá pra ouvir sussurros, mas agora, eles não me atingem. Eu tenho um guarda-chuva feito de tudo que conquistei. Eles não têm mais poder sobre mim. No saguão, Léo se solta e gira todo animado. Hora da piscina, ele comemora. 10 minutinhos pra trocar de roupa e te encontro lá, diz Michael, bagunçando o cabelo dele com carinho. Enquanto a gente anda até o elevador, vejo nosso reflexo na parede de mármore. Nós três. Uma família. Forte. Conectada. E lá atrás, pelas portas do salão de festas, vi Daniel olhando a gente indo embora. Depois ele virou para Grace, com um novo tipo de dúvida no olhar. Alguns casamentos são começos. Esse foi um fim. Um fim das expectativas que eu nunca precisei carregar. Da aprovação que eu não procuro mais. Da dor que eu me recuso a continuar levando. Léo aperta o botão do elevador com toda a empolgação. Vamos? Vamos sim, respondo, sorrindo. A luz do sol entra pelas janelas enormes do meu escritório, desenhando sombras longas no chão de cimento polido. Já faz um mês desde o casamento da Grace, mas a lembrança ainda aparece de vez em quando, como um sonho que a gente quase esqueceu. Na minha mesa, está a proposta de parceria do Boston Memorial. Um contrato de muitos zeros. O sistema de monitoramento da Medova reduziu as complicações pós-cirúrgicas em 37% nos testes deles. Os números não mentem. E eles não têm favoritos. A voz da minha assistente, Meredith, sai pelo interfone. O Dr. Daniel Brooks está aqui para te ver. Minha caneta para no papel. Eu não falo com o marido da minha irmã desde aquela noite. Pode mandar entrar. Daniel entra parecendo alguém que carrega um peso enorme que ninguém vê. Os ombros dele estão curvados, o terno amassado nos cotovelos, e as olheiras dizem tudo. Obrigado por me receber sem avisar, diz ele, parado, meio sem saber o que fazer. Aponto a cadeira à frente da minha mesa. Quer um café? Ele balança a cabeça. Não posso demorar. Eu só espero. Aprendi que o silêncio tem poder. Conversei com o advogado sobre a anulação do casamento, ele diz de uma vez, como se tirar aquilo de dentro fosse difícil. Tudo que a Grace me contou era mentira. Ela nunca estudou em Stanford. Nunca dirigiu a clínica dos pais. Ela era só a recepcionista. Eu escuto. Sem me surpreender. As mentiras sempre estiveram lá, só esperando alguém perceber. Sinto muito por isso, digo, e é de verdade. Os pais dela colocaram a Grace como o rosto da clínica deles, enquanto eles... A voz dele some enquanto passa a mão no cabelo. As cobranças da clínica, eles estavam cobrando do governo por procedimentos que nunca fizeram.
usando códigos errados de propósito. A Grace ajudou nisso. Essa revelação bate como um tapa. Não por ser surpresa, mas porque confirma o que eu já desconfiava, só não queria encarar. Não queria te envolver de novo, Daniel continua. Mas quando comecei a investigar o passado da Grace, achei coisas estranhas. O nome dela aparecia nos arquivos antigos da clínica, e depois sumia. Exatamente 11 anos atrás. Olho pela janela. O sol de verão bate forte lá fora. Eu construí essa vista do zero. Enquanto eles construíam uma vida baseada em mentira. Eles usaram meu fundo da faculdade para Grace, digo simples, como quem conta algo comum. Quando confrontei, disseram que eu não era o material para Stanford mesmo. Daniel fecha os olhos por um segundo, como se sentisse a dor comigo. Ironia, ele diz. Eu nunca quis ser médico. Eu só queria melhorar os sistemas médicos. Deixar tudo mais eficiente, mais justo. E você conseguiu, Daniel fala, olhando em volta. A Medova tá mudando o atendimento pós-cirurgia no país todo. A gente fica um tempo em silêncio. Um silêncio bom, verdadeiro. A clínica tá sendo investigada, ele diz por fim. Enviei os dados de forma anônima depois que entendi o tamanho da fraude. Eles fazem isso há quase 15 anos. 15 anos, e repito. Bem na época em que fui pra faculdade. Meu celular vibra. Uma mensagem do Michael. Buscando o Léo mais cedo. Dia do zoológico. Vem com a gente. Um calor gostoso toma conta do meu peito. Essa é minha família de verdade agora. O que você vai fazer? Pergunto. Daniel endireita os ombros. Disse que vai colaborar com os investigadores. Quer recomeçar? Ele hesita. Vim me desculpar por ter, sem querer, feito você se reconectar com seu passado. E também perguntar, você vai se envolver na investigação? A pergunta fica no ar, cheia de significado. Eu poderia acabar com ele se quisesse. Um telefonema meu, como CEO da Medova, pros investigadores do Medicare, e tudo aceleraria. Não, digo depois de um momento. Eu construí minha vida longe deles. E quero manter assim. Ele solta um suspiro de alívio. Obrigado por me receber. Depois que Daniel vai embora, fico olhando pela janela. Lá embaixo, o trânsito flui, 40 andares abaixo. Meu celular vibra. Notificação de correio de voz. Número da Grace. Terceira vez essa semana. Michael liga enquanto estou pegando minhas coisas para encontrar eles no zoológico. Você tá com uma voz cansada, ele diz. Daniel Brooks veio me ver. Conto tudo. A família tá sendo investigada por fraude no Medicare. Pausa. Você tá bem? Sim. E fico surpresa como é verdade. Vai se envolver? Olho pela janela. Um gavião de cauda vermelha sobrevoa os prédios, voando com elegância, leve. Fiquei pensando no que você disse semana passada, que meu sucesso já é o maior castigo para eles. E eu continuo achando isso, Michael diz. Mas é você quem decide. Meu computador apita. Um novo e-mail. Um advogado da Divisão de Investigação de Fraudes do Medicare. Eles querem informações sobre meu tempo na clínica da família Collins. Tem documentos anexados. Me pedem para dar depoimento. Eles querem que eu testemunhe, digo pro Michael. E o que você vai fazer? Penso. Parte de mim quer apagar o e-mail. Dizer não. Deixar eles se virarem. Mas outra parte lembra dos pacientes. Gente idosa. Pessoas que confiaram neles. Que tiveram o dinheiro da saúde roubado. Eu vou encaminhar. Enviei para eles as cópias dos registros antigos da clínica, da época que trabalhei lá. Decidi, nada mais, nada menos. Só os fatos. Estou orgulhoso de você, Michael diz. Meu celular vibra de novo. Mais uma mensagem de voz da Grace. A terceira só hoje. A primeira foi pedindo dinheiro. A segunda, ameaçando contar pro Léo a verdade sobre a mãe dele. Eu nem escuto a terceira.
Só aperto deletar. Uma ação pequena, mas que parece definitiva. Léo quer ver os filhotes de tigre novos, Michael diz. A voz dele é um lembrete gostoso da minha vida de verdade. Diz pra ele que já tô indo. Pego minha bolsa e, antes de sair, olho meu escritório mais uma vez. O contrato do Boston Memorial ainda está lá na mesa, esperando. Mais um hospital pronto para usar o sistema que criei com nada além de esforço, determinação e muitas noites sem dormir. Fecho a porta atrás de mim, deixando os recados da Grace e todo o drama digital no passado, onde eles pertencem. Algumas dívidas nunca serão pagas. Algumas feridas nunca cicatrizam de verdade. Mas eu aprendi que seguir em frente não exige perdão. Às vezes, só exige que a gente deixe pra lá. As flores roxas no canteiro se inclinam pro sol. Eu tiro uma flor murcha e coloco na palma da mão com as outras. Já se passaram 6 meses desde o casamento. 6 meses respirando mais leve, como se eu tivesse tirado sapatos apertados que nunca foram do meu número. Léo corre entre os canteiros de hortaliças, a capa do Batman voando atrás dele. Mãe? Posso molhar os tomates? Começa pelos pimentões, eu falo, apontando para as folhas murchas. Eles estão com mais sede hoje. Ele pega o regador, a língua de fora no cantinho da boca, super concentrado para não derramar. O sol de maio aquece meus ombros por cima da camiseta. Nada de roupas caras aqui. Só conforto. Meu espaço. Minha paz. Michael aparece na porta do quintal com 3 copos na mão. Copos de limonada equilibrados em uma bandeja. Reforços chegando, Michael diz, descendo os degraus pro nosso jardim simples. As mesmas mãos dele que fazem cirurgias delicadas no coração agora passam limonada pro nosso filho com uma cerimônia exagerada. Muito obrigado, bom senhor, Léo responde com uma reverência desajeitada que quase derruba o copo. Michael olha pra mim por cima da cabeça do Léo. A gente se entende sem falar nada. É como se disséssemos, é isso que importa. Esse jardim, esse menino, essa vida que construímos só com coragem e verdade. O conselho do Hospital Davis aprovou o sistema de monitoramento, Michael comenta como se fosse só mais uma notícia. Mas nós dois sabemos o peso disso. É a 5ª grande rede de hospitais só esse ano que vai usar a tecnologia da Medova. Milhares de pacientes que vão se recuperar com mais segurança por causa do que a gente criou. Esse é o número 5, Léo fala todo orgulhoso, contando nos dedos. A mamãe tá ajudando um monte de gente doente a melhorar mais rápido. Bagunça o cabelo dele, impressionada com o quanto ele presta atenção em tudo. Essa é a ideia, campeão. A campainha toca dentro de casa. Michael levanta uma sobrancelha. Tá esperando alguma coisa? Talvez seja a FedEx. As amostras da Suíça. Mas quando ele volta, o rosto dele mudou. Na mão, um envelope timbrado, carta registrada. O remetente dá pra ver de onde estou, Grace Collins Brooks. Meu estômago aperta com aquele velho nó que achei que já tinha desfeito. Vou pro escritório, digo. O envelope fica na minha mesa por 17 minutos enquanto termino de revisar as projeções do trimestre. Michael aparece e se encosta na porta. Silencioso. Presente. Quando finalmente abro, um papel só, cor creme, escorrega de dentro. Escrito à mão com a caligrafia cuidadosa de Grace. Amber, a clínica fechou no mês passado. Não por causa de nada que você fez. Por causa de tudo que a mamãe e o papai fizeram. A investigação achou problemas nos registros da clínica que vinham acontecendo há 15 anos. O Daniel me deixou. Disse que não dava para construir uma vida com alguém em quem ele não podia confiar. Ele estava certo. Não estou escrevendo para pedir dinheiro. Já entendi que isso não resolve nada. Estou escrevendo porque preciso te dizer, você nunca foi o problema. Fui criada para acreditar que a sua inteligência me ameaçava. Que a sua independência deixava tudo mais difícil para mim. E eu acreditei neles quando disseram que te afastar era o certo. Eu errei. Eles erraram. E eu sinto muito. Grace. Michael não pergunta o que está escrito. Ele só espera, parado, enquanto eu dobro a carta e coloco de volta no envelope.
O que você vai fazer? Ele pergunta. Nada dramático, respondo. Me viro pro computador, abro um novo documento. Escrevo por alguns minutos e imprimo uma folha só. Coloco ela dentro de um envelope da Medova, junto com uma cartinha simples que escrevi. 2 semanas depois, estou na American Medical Technology Conference, em Chicago. Fico na beira do stand, observando minha equipe apresentar nossas novas tecnologias para um monte de profissionais da saúde. O stand da RedMed Nova chama a atenção. Nossa reputação fala por si agora. Um movimento chama minha atenção. Alguém de uniforme azul claro, ali perto do espaço de cursos. É a Grace. O cabelo preso num rabo de cavalo simples. Ela escuta com atenção um palestrante explicando como conseguir o certificado básico de codificação médica. Nossos olhos se encontram no meio da multidão. Sem drama, sem suspiros. Só um reconhecimento silencioso. Ela segura o formulário de estágio da Medova que mandei. Como se fosse uma chance nova. Faço um aceno pequeno com a cabeça, não é perdão, mas é um gesto de que vi. Ela responde com um aceno também. Nos olhos dela, algo brilha. Talvez seja determinação. A gente não se aproxima. Alguns laços não são para continuar. São para fechar. Naquela noite. Terminei toda a papelada para a nova bolsa de estudos da área médica, voltada para estudantes que são os primeiros da família a fazer faculdade. Não carrego mais o nome dos meus pais, mas estou usando meu nome de nascimento para algo melhor. A partir do próximo semestre, 20 alunos sem apoio da família vão receber bolsa integral e acompanhamento de mentoria. De volta em casa, me ajoelho no jardim de novo, abrindo pequenos buracos para plantar novas mudinhas. Léo me ajuda, batendo a terrinha com as mãozinhas em volta das raízes delicadas. Algumas plantas não crescem bem muito perto umas das outras, explico, mostrando como deixar um espacinho entre elas. Elas precisam de espaço para crescer bem. Tipo as pessoas? Ele pergunta, todo esperto. Garoto inteligente, sussurro, dando um beijo na testa dele. Sim, exatamente como as pessoas. O sol da tarde deixa tudo dourado no quintal. Pela janela da cozinha, vejo Michael preparando o jantar, se movendo com tranquilidade no espaço que a gente construiu juntos. Aperto mais uma sementinha na terra, cobrindo com carinho. Algumas raízes a gente ganha. Outras, a gente escolhe.